A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, é a irmã Carmen. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês mais uma palavra de Deus. Essa palavra, ela está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, verso 10. E essa palavra, ela está escrito assim: Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e pôs com sua âmara na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Jeoada, porque era irmã de Acasias, escondeu-o de diante de Atalia, de modo que não matou. Esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Aqui a gente vai estar comentando sobre essa história, né, que ela está escrita no livro de 2 Crônicas, mas essa história ela começa no capítulo 20. Essa história, ela começa a partir de que começa a contar a história de Josafá. Josafá era um rei da tribo de Judá, né? Ele era da descendência de Davi e a promessa de Deus estava sobre ele. E ele era um rei temente a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele jejuava, ele orava, ele buscava o Senhor, ele confiava nas promessas de Deus, né? E aí, numa determinada situação, os moabitas e os amonitas se levantaram contra ele, e era uma multidão muito grande, e ele sentiu muito medo. Ele falou: meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né, para eu aplacar essa ira do meu inimigo, que eu não tenho como vencer os meus inimigos, né? E Josafá, ele se colocou em pé na congregação, colocou todo mundo para orar, todo o povo de Deus, né? Colocou todo o povo do reino para orar, para jejuar. E aí ele começa a orar a Deus, né? Dizendo a Deus que ele precisava da ajuda do Senhor, porque ele sozinho ele não conseguiria resolver aquela questão, né? E disse, ele começa a oração assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus de nossos pais, Deus nos céus e na terra, pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força, poder, e não há quem possa te resistir. Então ele começa essa oração desse modo, e aí ele continua a sua oração, né? Até que um levita se levanta e, como profeta, ele diz: dai ouvidos todo Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é do Senhor. E aí, né, ele fala que eles não teriam necessidade de lutar e que aquela peleja seria vencida. Na ocasião dessa guerra, dessa luta, o inimigo era muito forte, o inimigo era muito poderoso, eram algumas tribos que estavam contra o reinado de Josafá, e aí ele fala para ele que eles iriam se encontrar num determinado lugar, e naquele lugar eles não iam lutar, que eles seriam todos abatidos. E aí, quando ele chega até lá, ele vê todos os inimigos deles mortos, só os corpos, e ele começa a retirar as coisas. Eles demoraram 3 dias, e eles pegaram fazenda, bois, riqueza, ouro, prata, e eles ficaram 3 dias resgatando todo aquele tesouro que aqueles inimigos do reinado de Josafá intentaram contra ele. E aí, né, Deus ele faz questão de colocar essa história na Bíblia. E mais para frente, o reinado de Josafá, por ele ser um homem temente a Deus, ele dá ouvido à palavra de Deus, conforme o levita, ele inicia a profecia dizendo: dai ouvido à palavra de Deus, né? Ele informa isso, e isso acontece na vida de Josafá. O reinado dele foi muito bom, até que ele começou a fazer aliança com o reinado de Acabe,
né? E aí na hora que ele começa a fazer aliança com o reinado de Acabe, o reinado dele começa a não dar certo. Logo ele começa a dar presentes aos filhos, né? Ele indica quem seria o sucessor dele, que no caso Jeroboão, o filho mais velho, e ele tinha o total de 7 filhos, né? 7 é um número profético, é um número da perfeição de Deus, né? E aí ele informa que o próximo rei seria Jeroboão por ele ser o filho mais velho, e dali também o reinado dele Acabe, desde que ele começou a fazer aliança com a casa de Acabe, o reinado dele se dissipou e logo ele morreu, e aí o filho dele mais velho se tornou rei. E o filho dele era casado com a filha de Acabe, né, que era Thalia, que era a pessoa da qual a gente está contando a história. E assim que ele assumiu o reinado, a primeira providência que ele tomou foi matar todos os irmãos. Ele matou todos os irmãos. E aí o profeta Elias se levanta, vai até ele e diz que por conta desse feito, né, que ele teria uma enfermidade no intestino e que o intestino dele sairia para fora e que não teria quem pudesse curá-lo. E que realmente aquilo seria, né, a mão de Deus pesando sobre ele. Ele fez um reinado muito ruim, né, afinal de contas ele tinha feito aliança com alguém que não era temente a Deus, que não fazia a vontade de Deus, que estava realmente totalmente na contramão do desejo do Senhor. E aí ele morreu de doença, né? Aí o filho dele, que era o Acasias, ele reinou durante 1 ano, que ele foi o sucessor dele, e logo ele morreu. E quando ele morreu, a Thalia, ela manda matar todos os netos dela, todos os herdeiros, que ela era esposa de Jeroboão e ela era filha de Acabe. E aí ela manda matar todos os herdeiros que estivessem no reino, e ela reinou durante 10 anos. E o que aconteceu nessa história, que é a história da qual a gente está contando aqui, né? Aí ela manda matar. Mas Joás, que era, no caso, filho de Acasias, né, que foi o último rei a representar ali o reinado do povo de Deus naquela situação, ela vai e esconde o sobrinho dela, né? E ela coloca ele, ela era esposa de um sacerdote, e ela coloca ele para ele ficar escondido na casa do Senhor, né? Então isso é maravilhoso. Deus tinha uma promessa nesse caso, que Jesus, o Salvador, ele nasceria da tribo de Judá e seria da casa de Davi. E esse rei Josafá, ele era da tribo de Judá, ele era da casa de Davi, e a linhagem dele posterior a isso também. E aí quando ele começa a se aconselhar com pessoas que não tem nada com Deus, o reinado dele não dá certo mais, e aí a sucessão de coisas ruins que acontece, até que o inimigo se levanta a ponto de querer exterminar, destruir completamente o plano de Deus, porque estava determinado, né, desde a época de Eva, que viria o Salvador, e que seria ele da tribo de Judá, e aí ele tenta desfazer a obra do Senhor, né, matando toda a geração que poderia gerar o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí Deus preserva Joás e coloca ele escondido na casa do Senhor, ou seja, se alimentando da palavra de Deus, sendo escondido pelo próprio Deus ali, sendo trabalhado pelo próprio Deus, para que ele pudesse gerar a geração, que era a geração eleita. E aí a gente vê que quando a gente começa a fazer alianças com os nossos inimigos, quando a gente começa a dar ouvido para pessoas que não têm nada de Deus, a nossa tendência a se tornar uma derrota é muito grande, a nossa tendência a cair é muito grande, né? Porque as promessas de Deus, elas irão se cumprir na nossa vida. Deus, ele prometeu e ele cumpriu. Ele protegeu Joás porque ele tinha uma promessa naquela família, ou seja, ninguém iria impedir que a promessa de Deus acontecesse na face da terra. Porém, a partir do momento que ele começa a fazer aliança com os inimigos, não dá certo mais. O povo de Deus precisa entender que não tem como você ser de Deus e você fazer aliança com o inimigo. E o projeto de Deus perdura até que nasceu Jesus, e de Jesus a gente vai estar falando como ele está presente na Bíblia inteira.
E na Bíblia inteira ele está presente em Gênesis, quando ele é o cordeiro do altar de Abraão, em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa, em Levítico, ele é o sumo sacerdote, em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio, em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe, em Juízes, ele é o nosso juiz, em Ruth, ele é o nosso parente redentor, em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável, nos livros dos reis de Crônica, ele é o soberano, em Esdras, ele é o escriba fiel, em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído, em Esther, ele é Mordecai, assentado fielmente ao portão, em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre, em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela, orando sempre pelo reavivamento. Em Zefanias, ele é o Senhor poderoso para nos salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o Filho da Justiça, com cura e com asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, ele é a nossa ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemon, ele é o nosso amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, Jesus, que tem a ternura do amor, né? Ele é um Deus de amor. Em Apocalipse, ele conclama a igreja a levantar os olhos, pois é chegada a redenção. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele está o tempo inteiro conosco, ele nunca nos abandonará. Os planos de Deus não podem ser frustrados, contanto que a gente dê ouvido à palavra de Deus e a gente esteja cercado de pessoas que são tementes a Deus e que vivem na presença de Deus, porque o conselho do ímpio ele só serve para ser armadilha de Satanás, para destruir a nossa vida e os planos de Deus. Conforme ele tem prometido. Então não se engane, se você quiser ser um vitorioso, se você quiser receber as vitórias em Deus, você precisa receber conselhos da Bíblia. O seu maior conselheiro é a Bíblia. Ore, jejue, busque o Senhor, porque Ele é um Deus que Ele não deixa nenhum de nós sem resposta. Ele ama o clamor das nossas bocas, né? Ele quer que a gente o busque, que a gente clame por Ele. Então confie nesse Deus que está disposto a te abençoar, a fazer você uma criatura cheia de vitória, contanto que você ouça a palavra de Deus. Fiquem com essa palavra, não se desviem do caminho, orem, jejuem, leia essa passagem. Eu fiquei encantada com fiquei muito abençoada, fiquei muito feliz em ouvir essa mensagem, em ler essa mensagem que começa no capítulo 20, e sugiro que vocês possam ler para que vocês saibam que o ímpio não tem nada para nos oferecer.
Quem tem para nos oferecer e bênção é o Senhor. Então busque o Senhor e dê ouvidos ao Senhor. Não seja usado por Satanás e muito menos dê espaço para que ele tenha condição de fazer mal para a sua vida, porque ele não é bom. Ele desde o princípio ele é mentiroso, ele é enganador. Tá? Então, ouçam a palavra de Deus, deem ouvido à palavra de Deus, ouçam os seus pastores, orem e jejuem e sejam abençoados em nome de Jesus. Obrigada por mais essa oportunidade e fiquem com Deus.